o mago é uma carta que fala da coragem, da atitude, ele é uma carta da ação, da comunicação. A falta de... O que é de desafio que o mago traz? É a inação, é a procrastinação, é o medo, é as dúvidas, são os conflitos mentais. O mago, ele é um elemento mental. Então, ele vai precisar se estruturar para ter um bom ano. Ou se ele nasceu sob a regência do mago, o mago vai pedir para que a mente dele esteja sempre muito alinhada com os propósitos, buscar por sabedoria. Então, se você nasceu sob a regência do mago, ou você está no ano de mago, você precisa cuidar das suas emoções, cuidar dos seus pensamentos, alinhar o seu mental. A papisa é a carta que fala da intuição. Então, quem nasce sob a regência de uma papisa tem que buscar para o conhecimento, a intuição é muito aflorada. Se você estiver no ano de papisa, a importância de você desenvolver a intuição. Ela fala da necessidade de você observar em que momento que você está sendo subserviente, vai falar da necessidade de não agir na impulsividade, ela fala de um momento que pode ser um ano em que você esteja mais em introspecção. Se você nasceu sobre o ano da papisa, você vai ser uma pessoa mais introspectiva, do qual você vai precisar começar a se perceber um pouco mais, se integrar um pouco mais. O conhecimento é essencial para quem está vivendo o ano da papisa ou para quem nasceu sob a regência da papisa. A imperatriz, ela fala da amorosidade, da criatividade, da alegria. O desafio da imperatriz é o medo de falar, de expor as ideias que ela tem. Às vezes ela pode ser pessimista ou agir com superficialidade. A imperatriz, ela fala muito da criatividade. Então, se você tiver um ano de imperatriz, você vai precisar trabalhar a sua criatividade, ser uma pessoa presente, vai falar muito da necessidade de você desenvolver o seu intelectual, tá? Meninas, vou deixar um alerta, se você estiver no ano de imperatriz, e você não tem a intenção de uma gestação, tenha cuidado, tá bom? Então, a imperatriz, ela fala muito dessa força. A imperatriz, ela fala do brilho pessoal, ela fala da busca por realização. Então, se você estiver no ano de imperatriz, é ótimo, se você estiver buscando crescimento, tá? Ela também fala, quando você nasce sob o arquétipo da imperatriz, você não pode se deixar perder o seu brilho. Você não pode deixar que os seus valores, eles sejam colocados de qualquer forma, tá? Então, você precisa estabelecer os seus valores. O imperador, ele é estrutura, ele é disciplina, ele é perseverança, ele é autonomia, ele é autoridade para exercer. Quem nasce sobre o aspecto do imperador são pessoas que, às vezes, se não tomar cuidado, elas são mais autoritárias. E aí ela não pode deixar que aquela autoridade que ela carrega vire uma imperatividade. Porém, são pessoas que vão trabalhar demais na vida, mas que elas têm um poder e um potencial de grande crescimento e de grande força. Tá? O desafio vai ser lidar com a rigidez, com a organização. Às vezes, o imperador aí pode ser megalomaníaco. Vai falar da importância de se ter organização interna e externa, para cuidar das emoções, para que as coisas possam caminhar. Se você estiver vivendo um ano de imperador, é o ano do seu crescimento. Então, você precisa construir o seu crescimento com estrutura. O Papa, ele é o progresso, ele é o magnetismo, ele é a comunicação. Ele também é não só a comunicação terrena, como a comunicação astral, de você buscar sentido para a tua vida. Às vezes, o desafio vai ser a acomodação, a rebeldia, os excessos, a teimosia, a preguiça. Então, é muito importante, quem nasce sob a regência do Papa, tem a necessidade de buscar sempre por conhecimento e entendimento de quem se é, buscar o motivo pelo qual faz o que faz todos os dias. Se você estiver num ano de Papa, é importante que você trabalhe a sua elevação espiritual, independente de religiosidade, tá? Nada contra religião. Eu tenho minha religião que eu amo de paixão, mas é como você se relaciona com a sua religião. Tem pessoas que, por exemplo, o evangélico, ele vai para o culto, mas ele não tem uma relação espiritual. O católico pode ir para a missa, mas não tem uma relação espiritual. O umbandista vai para a umbanda dele e não tem a relação espiritual, o candomblessista, enfim. É muito importante, quando eu falo de comunicação, de contato espiritual, é você viver a espiritualidade, é você viver todos os dias. Se faz sentido para você sentar na praça, respirar e se comunicar com o universo, que seja. Se isso é uma conexão espiritual, que seja. O importante é que você se conecte com a sua espiritualidade, tá? O arcano número 6, ele fala da generosidade, ele fala das escolhas, ele fala da harmonia familiar. Então,
Quem nasce sobre o arcano número 6, para ter prosperidade na vida, precisa ter uma harmonia familiar, tá? Em alguns momentos, algumas pessoas, elas acabam enfrentando alguns desafios. Enfrenta alguns desafios, mas manter a harmonia familiar é extremamente importante, tá? Os desafios são as dúvidas, são os medos, as inseguranças, os ciúmes, o ficar sempre em cima do muro, tá? Então, o ano em que a pessoa está vivendo os enamorados, naquele ano que está sendo regida, é um ano de um tanto de instabilidades que, para que ela supere aquele ano, ela vai precisar usar da sabedoria e tomar boas decisões para que ela possa conseguir fluir aquele ano de forma positiva. Olha que bacana. E se ela nasce na regência daquele ano, esses aspectos que eu trouxe, a busca por harmonia, por equilíbrio, traz até prosperidade, traz até realização no amor, se sabe trabalhar muito bem a energia dos enamorados, quando se nasce ou quando se está vivendo um ano de enamorados. A carta dos carros, ela é a confiança, ela é a direção, ela é você tomar as rédeas da sua vida. Né? O desafio é a inação, a acomodação, é o vitimismo, é o ficar na inércia, é o esperar as coisas acontecerem e as coisas não acontecerem porque você não tomou as rédeas da sua vida. Então, quem vive sobre o arquétipo, quem nasce sobre o arquétipo da carta dos carros, vai precisar tomar as rédeas da vida em mãos, porque senão não vai se realizar na vida, vai enfrentar dificuldades e desafios. Você é o principal condutor da sua jornada, tá? Se você tiver um ano de carta dos carros, opa, a inação, a procrastinação, o deixar para depois não é bem-vindo, tá bom? Para que você possa ter mais prosperidade. A carta da justiça é a inteligência emocional, a justiça é o poder pessoal. O desafio é a prepotência, é o abuso de poder, é a injustiça, é a teimosia. Fala da importância de você ser muito verdadeiro. Então, foi o que eu falei do exemplo da Sônia. Aqueles aspectos que ela carrega, ela precisa ser muito verdadeira, muito assertiva para conduzir a jornada dela. Tá? E o ano, quem está vivendo um ano de carta da justiça, tem que ter atenção a alguns aspectos e comportamentos para poder se realizar, senão não se realiza, tá? O eremita, quem nasce sobre a regência de uma carta de eremita, precisa desenvolver o amor incondicional, precisa trabalhar a empatia. São pessoas que, se não tiver sabedoria e se não fortalecer as próprias emoções, elas sentem elas são destinadas a sentir muita solidão, sentirem muito vazio, muito apegado a alguns aspectos, né? Então, vai precisar se desapegar de algumas coisas, tá? Então, se você nasceu sobre o arcano de eremita, o que te traz desafios? De repente, tem situações que você fala, eu não me identifiquei tanto com esses desafios, mas tem situações e áreas na sua vida que você vai precisar observar. O eremita é a sabedoria profunda. O eremita, ele não pode ser impossível nunca. Nunca, 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 nunca. Ele tem que ter uma ambição associada à sabedoria juntos. Às vezes, ele vai carregar como positivo, como negativo, o egoísmo, tá? Então, aqui, quem nasce sob a regência do eremita precisa desenvolver o autoconhecimento e a conexão com o seu eu superior, com a sua centelha divina. É uma pessoa que, normalmente, elas tendem a ser mais espiritualizadas, tá? Quem nasce sobre o Papa tende a ter mais religiosidade. Tem pessoas que, às vezes, não desenvolvem esse lado religioso, então precisa da conexão espiritual. E o eremita fala dessa conexão espiritual em si, tá? Se você estiver vivendo um ano de eremita, você vai precisar ter muita sabedoria. É um ano da cautela, não é um ano para agir na impulsividade. Combinado? Bom, a roda da fortuna. A roda da fortuna é movimento, ela é ação. A falta de movimento traz estagnação, traz a falta de foco, traz a falta de disciplina. Quem nasce sob a regência de uma roda da fortuna precisa ser uma pessoa que se posicione na vida. Ela não pode ficar esperando que os outros façam por elas, tá? Então, poxa, minhas coisas não dão certo. Peraí, você tem que buscar movimento. Aonde não está rolando? Fala muito de situações cíclicas. Observe o que se repete demais na sua vida. Aquilo que se repete é porque tem uma lição a ser aprendida. Às vezes com pessoas diferentes, em situações diferentes, mas tem uma lição a ser aprendida, tá? Então é muito importante que você se observe aí.